Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal para Jesus. E hoje nós vamos falar um pouquinho da primeira carta de Pedro, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o que ele quer nos trazer nessa carta, o que ele deixou para a igreja e principalmente quais as lições que a gente pode tirar para o nosso dia, certo? A gente fala aqui um pouquinho dos apóstolos, né? A gente fala, por exemplo, de Paulo, que era o apóstolo da fé. João, o apóstolo do amor, Tiago, das boas obras e Pedro, da esperança. Então, no livro de Pedro, a gente, na primeira epístola de Pedro, né, é uma carta de esperança em meio ao caos que estava, sofrimento, as provações, tudo que o apóstolo estava tentando exortar os leitores a viverem de acordo com a esperança e receberem e crerem em Jesus. Então, eu vou ler para vocês 1 Pedro 4, do 14 ao 16. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Então, a primeira coisa que eu tiro desse texto, né, dessa primeira epístola de Pedro, eu entendo aqui que ele tinha um objetivo de encorajar, né, fortalecer e confortar os cristãos que estavam sofrendo perseguições naquela época, né, mesmo em circunstâncias adversas. Então, o tema principal ali que eu tirei do texto, né, e fazendo também uma junção com o livro Redescobrindo a Sua Bíblia, o principal tema daquela epístola deste momento era o sofrimento, né? Essa palavra ela é citada em todos os capítulos e ela tem um significado muito forte. Então, Pedro desejava ensinar aos santos a como viver vitoriosamente em meio dos sofrimentos e perseguições, né? Sem perder a esperança. Então, aqui, quando a gente fala do apóstolo Pedro, a gente traz uma palavra de esperança, né? Sem se amargurar, confiando em Deus e aguardando sempre o retorno do Senhor, né? Que é nosso maior desejo. E também Pedro mostra pra gente, né, e muito na leitura que eu tive aqui, é que ele mostra que Cristo deve ser o nosso exemplo, deve ser o nosso modelo, né, de fidelidade, submissão ao Pai em meio ao sofrimento. Aqui no capítulo 2, do verso 21 ao 23, ele exorta os escolhidos a sofrerem pacientemente sob a vontade de Deus, né? Então, quando a gente fala disso, fala assim, poxa, mas meio ao caos eu tenho que ter esperança, assim. É difícil, muito difícil. Lembra de um vídeo que nós falamos sobre as provações, quando o Tiago fala pra gente que a gente tem que ser aprovado. Eu até falei com uma pessoa muito querida hoje, que eu falei, gente, como tudo que a gente traz para edificar a vida de vocês, que seja por qualquer meio, nós somos provados primeiro para depois sermos aprovados, vencermos naquela área e podemos trazer. Mas às vezes, em meio a esse caos, nós temos que ter a esperança, porque também acontece com todo mundo, gente, não é só com um ou outro. Todos nós que já temos o amor de Cristo e nós queremos aquilo para todas as pessoas e a gente quer levar a palavra dele aonde quer que nós estejamos, nós vamos sofrer perseguições e nós vamos ficar sem esperança. Então isso é natural, só que nós sabemos que nós não somos desse mundo, né? Nós somos do mundo eterno. Então nós temos que entender que nós precisamos ser fortes em Cristo. E para complementar, em Filipenses, Paulo também fala, né, que o sofrimento não é um castigo, mas é um privilégio e uma bênção de Deus. Quando você para pensar sobre sofrimento e esperança, né, que a gente fala que Pedro é o apóstolo da esperança, a gente fala, ele negou 3 vezes Jesus, mas lembre-se, Jesus não está preocupado com o seu passado, ele está preocupado com o seu futuro e o seu presente. Ele quer te dar a melhor direção para você ir daqui para a eternidade. E como que a gente pode fazer isso, né? Eu costumo falar para as pessoas que estão à minha volta e participam muito do meu dia a dia, que tudo na Bíblia, a gente tem forma de aplicar. Eu acho que todas as pessoas que seguem a Jesus sabem disso. Então aquilo, às vezes, vem uma palavra de conforto para o seu coração, mas vem uma palavra para você aplicar aquilo na sua vida também. Então, o que eu aprendi com o livro de Pedro? Eu até anotei aqui.
que mesmo com todo o sofrimento que você estiver passando, com todas as perseguições, você sempre vai dar o seu melhor. Então, assim, se você tá sofrendo perseguição, que seja no trabalho, que seja na sua vida pessoal, que seja na igreja, que seja em qualquer lugar, por você ser cristão, principalmente, né, porque hoje as pessoas têm infelizmente esse preconceito, e preconceitos são de várias formas, e com os cristãos também existe. Eu costumo dizer que mesmo se te derem, tipo, fizerem mal pra você, faça o bem. E até trazendo isso pra nossa vida, o meu pai, ele me ensinou 3 coisas que eu guardo no fundo do meu coração. Ele não tá mais entre nós, mas ele deixou vários ensinamentos pra mim. O primeiro, ele sempre falava: minha filha, estude muito, porque o conhecimento ninguém vai te tirar. Segundo, mesmo que alguém te faça somente mal, faça somente o bem pra ela. Revide com o bem. E terceiro, você pode pegar todas as coisas para você fazer, mas quando você colocar a mão, você faça muito bem feito. E quem me conhece sabe que eu levo essas 3 coisas muito a sério, né? Então, assim, e isso tem que ser o nosso testemunho. Poxa, uma coisa que meu pai me ensinou lá atrás, meu pai não era cristão e ele já entendia uns princípios, né? Eu falo assim, gente, olha como que Deus é maravilhoso. O meu pai não sabia dessas coisas e o Senhor foi lá e plantou essa semente e fez com que ela germinasse em mim, no meu coração. E eu falo e eu tiro algumas lições do livro de Pedro, mas eu quero para aplicar. Como que eu posso aplicar na minha vida? E aí eu anotei aqui: tenha um espírito manso e tranquilo. É fácil? Não é fácil, gente, não é fácil. Em 1 Pedro 3,4 diz assim: pelo contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Então, tenha um espírito manso e tranquilo. O segundo, tenha fé. 1 Pedro 1,7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, tenha uma fé, mas uma fé inabalável mesmo. E o terceiro, e não menos importante, que está em 2 Pedro 1,4, creia nas promessas. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, aplique, vamos começar a aplicar as coisas que o Senhor tem falado para nós na tua palavra, porque nós sabemos que temos essa intimidade com o Senhor. Quem ainda não tem, né, procure buscar diariamente, que seja no seu devocional, à noite, pela manhã ou ambos, para que você consiga estar dentro da perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. Amém? Espero que vocês tenham gostado da nossa aplicação do livro de Pedro hoje. Senhor, obrigada por mais um dia estarmos na tua presença. Obrigada por estarmos mais uma semana aqui, levando a palavra do Senhor. Que o Senhor continue usando a nossa vida, a minha vida neste canal, para que eu possa levar o que o Senhor tem feito, levar para as pessoas o que o Senhor tem transformado na minha vida. O Senhor sabe que não tem sido fácil, que às vezes realmente a gente escorrega um pouco, mas o Senhor sempre está ali para nos apoiar, porque o Senhor é um Pai, o Senhor é Deus de amor, o Senhor é Deus de recomeços, e nós esperamos que nós possamos vencer nas perseguições, nas provações, e que nós possamos trazer essa palavra de Pedro, né, conforme escrito na palavra do Senhor, de esperança para os nossos dias de hoje, que eles sejam dias mais tranquilos, mas na presença do Senhor, porque nós sabemos que neste mundo de cobiça, de inveja, nós não temos paz, mas no Senhor nós temos a paz que excede todo o entendimento. Nós oramos e te agradecemos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, deixar o seu comentário e se inscrever no canal.
Super beijo, uma semana linda, abençoada e um mês de fevereiro maravilhoso, Ju. Beijo, beijo.